Meu nome é André. Em 2010, eu era criança e tinha 7 anos. As pessoas me contavam que eu falava muito sozinho e chorava com frequência do nada. As pessoas achavam um comportamento estranho de uma criança, mas eu sabia o que realmente era. No mês de junho do mesmo ano, tive uma visão. Eu não acreditava nessas coisas e ainda não acredito, eu acho. Bom, senti o ar do meu pescoço fechar, aos poucos, e a pressão sobre meus ombros. Com isso, decidi contar à minha mãe. Mas minha perna esquerda estava totalmente dormente, me impedindo de andar. No desespero, tentei gritar por ela, mas senti como água escorrendo da minha boca no lugar do som. Quando olhei, a mesma mudou a coloração para vermelho escuro, onde me cobria até a cintura. Achei que iria me afogar. Minha mãe viu e me perguntou o que eu estava fazendo parado com a cabeça nos joelhos. Eu achei que tinha sonhado um sonho forte, não me importei muito e fui dormir. Quando acordei dessa vez, foi com as lágrimas da minha mãe e algum membro da minha família que estava na minha casa. Então, perguntei o que era. Então um dos meus tios se ofereceu para me levar para a escola. Só consegui ver que minha mãe estava com os olhos todo vermelho. Na escola, não conseguia parar de pensar nela. Porém, a professora havia se atrasado na época. Ela estava na escola, mas não em aula. Depois de um certo tempo, ela chegou e deu uma pausa na sala e me chamou para conversar. Então, ela falou que sentia muito por mim. Eu não entendia, mas ela perguntou como minha mãe estava. Falei que bem, não compreendia muito direito. Mas depois, nós voltamos e comecei a passar mal na sala. Do nada, senti um estalo na minha cabeça. Não tinha maturidade para ter aqueles pensamentos na época. Meu pai não veio ele ontem, nem hoje de manhã. Eu fiquei estático quando comecei a chorar, descontrolado, lágrimas tão quentes, e gritei. Senti a mesma sensação de ontem. Estava me afogando. Minha professora não parava de fritar os olhos em mim. Enquanto ela se aproximava, senti uma vontade terrível de vomitar. Até que ela me abraçou e falou que sentia muito. Eu falei que eles não tinham me falado nada e coloquei toda a culpa neles. Então, senti como se minha cabeça ia explodir. Na sala ao lado, a professora ligou para minha mãe e pediu para me buscar na escola. Enquanto eu chorava e sentia minha cabeça uma forte enxaqueca, ouvia ao mesmo tempo meus colegas da sala falando o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, o que provavelmente tinha acontecido. Então, eu usei os punhos e bati com toda a força que eu tinha na mesa. A minha escola era bastante antiga e estava fazendo uma nova, em um lugar próximo. Ela era cheia de portas e janelas. Então, nesse mesmo momento, todas as portas e janelas se fecharam ao mesmo tempo, em que eu tampava meus ouvidos e só conseguia chorar. Eu só conseguia ouvir a professora batendo na porta e meus colegas correndo e gritando, até que aquilo tudo me assustou. Quando eu me acalmei, eu estava em cima da cadeira e na mesma posição que a minha mãe tinha me encontrado na noite passada. Tudo voltou ao normal. Minha professora perguntou de quem era aquela brincadeira. Nem eu e os meus colegas conseguiam falar, ao menos explicar alguma coisa. Só sei que quando minha mãe veio me buscar, não hesitei em perguntar para ela, de uma maneira muito brusca: cadê o meu pai? Por favor, diz que ele está em casa. Ela só me respondeu com lágrimas e tremendo me abraçou. Foi aí que nesse momento eu tive total certeza que ele tinha morrido. E para confirmar, ela tinha me falado de uma maneira baixa ao meu ouvido:
porque felizmente ele havia falecido afogado, e se não fosse uma bota na sua perna, ele havia sobrevivido. Era como eu pudesse sentir isso tão sincero e triste dentro dela, antes que ela me falasse. Passei muito tempo me recuperando disso. Só sei que até hoje, algumas coisas sem explicação ainda acontecem. Boa noite.